Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui nos encontramos. Estamos agradecidos por nos dar a oportunidade de ter mais um dia de vida. Nos dás a oportunidade de estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós que está acompanhando aqui o canal Hora Tranquila, acompanhando os estudos, onde quer que esteja. Que o Teu Espírito Santo dê sabedoria, entendimento, discernimento e também o desejo de colocar em prática em suas vidas tudo o que nós aqui estudamos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem, conheces o coração, a fé que tem em Ti e a certeza de que Tu podes solucionar os problemas. Nós cremos em Ti, Pai, nós cremos no Teu poder. E a Tua Palavra nos diz que tudo quanto pedirmos em Teu nome, crendo, nós receberemos. E nós cremos, Pai. Ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão a todos vocês que acompanham todos os dias os estudos que nós aqui fazemos. Eu tenho certeza que aqueles que consultam na Bíblia os versos bíblicos que nós aqui mencionamos, que marcam na sua Bíblia, estão crescendo espiritualmente. Sabemos que todos nós temos lutas, dificuldades, problemas, mas nós precisamos continuar crendo no poder de Deus para termos a vitória que nós tanto almejamos em nossa vida. Nós estamos estudando Filipenses e Colossenses nessa série que estamos fazendo, e aqui nessas duas cartas que Paulo escreveu, ele está mostrando Jesus como a solução de todos os problemas e Jesus unindo céu e terra. Jesus ele veio para quebrar a barreira do pecado, aquela separação que havia entre nós e Deus. E todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus e o aceitam e que buscam ter comunhão com Ele todos os dias, a palavra de Deus nos diz que nós vamos estar com Ele nos céus. Nós precisamos continuar crendo nas palavras de Jesus, na Bíblia Sagrada, e sabendo que nenhuma provação que nós enfrentamos é maior do que a força que Deus nos dá para nós suportarmos. Então, Deus é quem nos dá a força e Deus é quem nos faz vencedor através de Jesus. Essa semana, nós vamos falar aqui em Filipenses e Colossenses a respeito de uma expressão que Paulo usou. Paulo disse que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa expressão de Paulo está em Filipenses capítulo 1, no verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas pessoas dizem, e é possível que alguns de nós também já temos dito isto, que a morte faz parte da vida. Mas com certeza isso não é verdade. Por quê? Porque a morte, ela é a inimiga nossa. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. Então, quando nós falamos em morte, nós estamos falando do oposto da vida. Ninguém, mesmo que esteja sofrendo, tendo problemas e está doente, não importa qual é a situação que está vivendo, ninguém quer morrer. Todos querem viver, porque nós fomos criados para viver. Mas Paulo, ele já estava acostumado com as prisões que ele sofria. E aqui, quando ele escreveu essas duas epístolas, Filipenses e Colossenses, ele estava preso em Roma. Ele foi preso ali mais ou menos no ano 60 a 62, ficou 2 anos preso. Mas ele já tinha sido preso antes. Se lembram de Paulo e Silas quando foram presos, açoitados? O carcereiro, se converteu. E Paulo já estava praticamente acostumado, familiarizado com as perseguições que ele sofria. Eu sei que muitas das vezes nós também sofremos perseguições por causa da nossa fé. As pessoas, elas nos excluem. As pessoas, elas não querem se relacionar conosco porque dizem que nós somos ultrapassados, somos caretas e nós estamos vivendo fora da realidade. E então muitas pessoas nos excluem
Muitas pessoas perdem trabalho, perdem emprego por causa do Evangelho. Muitas pessoas perdem o convívio familiar, são expulsos de casa. Você não é mais meu filho, você não é mais minha filha, porque você agora é crente. Então, irmãos, perseguições, elas existem de várias formas, de vários tipos. E nós temos recebido comentários aqui de pessoas que nos escrevem dizendo as perseguições que sofreram, uns ainda estão sofrendo, mas Deus já deu vitórias para alguns e vai dar vitórias também para aqueles que ainda estão sofrendo perseguições por causa do Evangelho. Então nós precisamos ter um exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo em prisão, porque ele não estava preso por causa de coisas erradas que ele havia feito, por causa de roubo, por causa de assassinato, nada disso. Paulo estava preso por causa do amor a Jesus. Ele mesmo escreveu aqui, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não era prisioneiro de Roma, do Império Romano. Ele estava preso em prisões romanas, mas ele era prisioneiro de Jesus Cristo por causa do Evangelho. E Paulo então escreve aqui em Filipenses capítulo 1, nos versos 19 e 20, ele disse: pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Vejam, ele não queria que o Evangelho fosse envergonhado por causa dele desistir da fé em Jesus Cristo. Mas ele queria que ele fosse honrado por Jesus, por ele estar pronto a ir até a morte, se fosse necessário, para poder defender o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, nos versos 23 a 27, tudo o que ele havia já enfrentado até aqui. Ele disse aqui em 2 Coríntios 11, 23 a 27, em prisões, muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Vejam, quanto Paulo sofreu por amor a Jesus, mas ele não estava aqui reclamando, ele estava mostrando que vale a pena sofrer por Jesus Cristo. Anote aí na sua Bíblia, marque aí 2 Coríntios 11, 23 a 27, e depois você me diz quanto você já sofreu disso aqui que o apóstolo Paulo havia sofrido até aqui. Quanto? Foi preso alguma vez? Foi açoitado? Você passou naufrágio, passou fome, passou sede? Enfim, o que aconteceu na sua vida e você permaneceu firme em Jesus, sabendo que você estava no caminho certo, tinha tomado a decisão certa de servir a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vem dizendo aqui em 1 Coríntios, eu li 2 Coríntios, agora vou ler 1 Coríntios, capítulo 4, nos versos 14 a 16. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, Paulo, ele chamava os seus fiéis, aqueles que haviam se convertido à fé cristã, a serem imitadores dele. Hoje em dia as pessoas falam assim, olha, você vai lá na nossa igreja, mas não repara não, sabe? As pessoas têm falhas, têm defeito,
Não olha para as pessoas, olha para Jesus. Paulo dizia o contrário. Paulo dizia assim, olha para mim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós temos que ser cristãos autênticos, estar prontos a sofrer por amor a Jesus, mesmo que isso custe sofrimentos, como o apóstolo Paulo citou aqui em 2 Coríntios. Em 1 Tessalonicenses no capítulo 2, nos versos 10 e 11, Paulo escreveu, vocês mesmos são nossas testemunhas e Deus também é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem, e sabem que tratamos a cada um como o pai trata seus filhos. Vejam, Paulo ele era sincero, ele era correto para com as pessoas. E as pessoas o tinham realmente como um pai espiritual. Por quê? Porque ele vivia para isso. E também em Gálatas capítulo 4 e no verso 19, ainda o apóstolo Paulo escreveu, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Então, Paulo, ele tinha orgulho santo, em dizer de que o nome de Jesus era engrandecido através da sua vida, através do seu testemunho. E nós também precisamos, através da nossa vida, do nosso testemunho, fazer com que o nome de Cristo seja engrandecido, e não o nosso nome, mas o nome de Jesus. E ainda, aqui em Filipenses capítulo 1 e no verso 7, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, Filipenses 1, verso 7, é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Então, Paulo diz que era apropriado que ele se sentisse assim. Ele estava feliz, mesmo em prisão. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha esses irmãos aos quais ele estava escrevendo em seu coração. E eles, aqueles irmãos, participavam da graça juntamente com o apóstolo Paulo. E isso fazia com que o apóstolo Paulo permanecesse firme na fé. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Iremos retornar amanhã para poder continuar o estudo desta semana e continuemos buscando a presença de Deus a cada momento do dia em nossa vida. Não vamos nos desconectar de Cristo, mantenhamos conectados com Ele. Estamos aqui agora terminando esses comentários de hoje, mas deveremos continuar conectados com Cristo. Depois você pegue a sua Bíblia, leia esses versos que nós aqui citamos, essas passagens bíblicas, e isso nos ajuda a nos fortalecermos e nos mantermos firmes na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer a todos vocês que têm orado por nós aqui do canal Tá Tranquilo, especialmente por mim. Ainda estou com um pouquinho de tosse, vocês têm percebido, mas aos poucos já estou quase 100%. Que Deus abençoe a todos.